E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora para você que está com a gente aqui no Eu Vou Passar, no nosso curso completo de Direito do Trabalho para TRTs, não é isso? Que bacana rever vocês. Espero que vocês estejam gostando do curso, esteja servindo, esteja sendo muito útil para a sua preparação. Você que sonha aí em ser um analista, em ser um técnico judiciário TRT, tenho certeza que com esse curso você consegue fechar a prova de Direito do Trabalho. Foi como eu disse até no início para vocês, eu estou tendo cuidado de fazer até um curso um pouquinho mais puxado, um curso um pouco mais completo, porque eu acho que o nível das provas vem oscilando, vem alterando a cada tribunal. Não sei se você observa isso, eu como sou um caça, né? Eu caço questões, caço provas, eu estou observando que os TRTs, né, a Fundação Carlos Chagas, que hoje domina esse mundo de TRTs, vem a cada momento mudando um pouquinho a sua fórmula, o seu jeito de pedir e o grau de dificuldade. O último TRT, por exemplo, o TRT da Santa Catarina, da 12ª região, eu acho que a maior característica desse TRT foi alguns dispositivos meio esquecidos na CLT, que a gente passa rapidinho, não comenta tanto, e eles foram cobrados. Tá? Essa eu acho que vem sendo a dinâmica desses concursos. A gente sabe que os examinadores, as bancas, elas têm um banco de questões e eles precisam renovar esse banco de questões. E pensar numa prova num grau de difícil não é impossível, né? Para poder passar o filtro. Direito e processo do trabalho, vou falar das duas disciplinas que eu leciono, as outras eu não me meto para você ter uma noção, é para gabaritar, O candidato para TRT que vem estudando, que estuda 10, 8 horas por dia, o cara que já está ali nesse segmento há muito tempo, ele chega de sola para fechar prova de direito de processo do trabalho. Não tem errar uma, errar duas, ele vai fechar, ele vai gabaritar a prova. Esse é o objetivo dele e ele consegue. Então, se o examinador colocar uma coisinha diferente daquilo que ele está programado, ele de repente pode dar uma escorregada e você não. Você que está indo um pouco além, você pode ganhar uma questão que pode representar a sua, não aprovação, que pode representar a sua nomeação num concurso desse tipo. Tá bom? Bom, espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa, mandem as dúvidas para mim. Estou recebendo muitas dúvidas e respondo todas com a maior brevidade possível. Fica tranquilo que a sua dúvida vai ser respondida. Eu só não respondo dúvida com uma condição. Uma condição não. Se acontecer uma coisa. Se for para o spam, eu não tenho tempo de ir lá abrir o spam, então você reenvia, que isso pode acontecer. E que não é relacionado à minha matéria. Então a gente tem que direcionar para outro professor. É a única coisa que impossibilita um pouquinho o nosso trabalho. Fora isso, pode mandar a sua dúvida que eu respondo para você. E eu só peço que vocês não mandem também dúvidas de caráter pessoal, tá? Porque a gente sabe, não que eu não possa responder de forma alguma, eu respondo as dúvidas de vocês de caráter pessoal, mas eu prefiro responder isso lá na nossa rede social, lá no Facebook, lá no grupo, na mensagem que você tem aí no site do curso para tirar as dúvidas. Vamos restringir só mesmo a matéria relacionada ao curso, tá? Porque são muita gente e eu preciso responder todas as mensagens, ok? Bom, vamos seguir então. A gente vai começar a falar hoje sobre alteração do contrato de trabalho. Nós vimos a parte do contrato de trabalho, nós falamos em terceirização no nosso último vídeo, fizemos questões, espero, né, profundamente que vocês estejam gostando desse método, da gente passar a base teórica e fazer algumas questões para você ver como é que está o seu nível, para você ver se você entendeu de fato o que eu falei e para eu te comprovar que como cai. Muita gente faz questão e fala para mim assim, aluno presencial adora falar isso, professor, mas as questões são muito fáceis. Eu respondo, as questões não estão fáceis, você é que está entendendo, você é que está estudando. O nível das questões é esse, eu não posso correr disso, essa é a realidade da sua prova. Então, faça muitas questões, repita, faça 2, 3, 4 vezes, leia os dispositivos da questão que você errou, começa a corrigir as demais assertivas, porque você chega a um ponto que você vai direto e marca a assertiva correta. Então começa agora a corrigir todas aquelas que estão erradas. É um bom treino também, isso pode virar uma questão nova, tá?
Bom, então seguindo, põe na tela por favor, a gente vai falar agora sobre a alteração do contrato de trabalho, ok? Bom, pacta sunt servanda. O que é o princípio da pacta sunt servanda? Eu disse para você na aula anterior, nas aulas anteriores, que o contrato de trabalho é um contrato regido pelo direito privado. Se ele é de natureza de direito privado, ele vai obedecer vários princípios que estão lá no Código Civil. E um princípio que existe no Código Civil é o princípio da pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Se eu celebrei um contrato com você, o ideal é que a gente caminhe com esse contrato até o final. Agora, na hipótese de uma alteração, a regra no contrato de trabalho é você também não alterar, o contrato. Agora, se ocorrer uma necessidade, uma possibilidade de alteração, essa alteração deve ser realizada por mútuo consentimento, de forma bilateral e ainda assim, desde que ela não acarrete o quê? Prejuízos ao empregado. Prejuízo aqui é a palavra do mal, né? É a palavra do mal, prejuízo. Ela não pode acarretar direta ou indiretamente prejuízo ao empregado, ok? Essa previsão está lá, põe na tela, no artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente, o quê, hein? Olha a palavra do mal para a prova que tem que marcar. Prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Coloquei até de bônus para você aí que o artigo 468 da CLT, como nós já falamos no vídeo número 1 ou 2, consagra o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. A regra é eu não alterar o contrato de trabalho, mas eu posso alterar? Posso alterar por mútuo consentimento e ainda assim, essa alteração não pode de forma alguma acarretar prejuízos ao empregado, seja direta ou indiretamente. Tudo bem? Muito fácil até aqui, molezinha, né? Bom, só que a gente conhece os poderes do empregador e um desses poderes do empregador é o ius variandi. O que é o ius variandi do empregador? Pequenas alterações podem ser feitas de forma unilateral pelo empregador. Não esqueça, ius variandi é o poder de variar que tem o empregador. O negócio é dele, ele sabe onde o calo aperta. Então, pequenas alterações ele pode fazer no contrato de trabalho. Lembrando que a gente tem que fazer uma ponte do ius variandi até com a alteridade. O que é a alteridade? Do artigo 2º da CLT que nós já falamos. Os riscos do negócio pertencem única e exclusivamente ao empregador. O empregador comanda aquele negócio. Então, de vez em quando, tem que fazer pequenas variações para que isso não possa acarretar um prejuízo ou até uma falência da própria empresa, do negócio. Então, nem sempre ele vai ter que ter esse mútuo consentimento do empregado. Agora, isso não pode acarretar prejuízo, nós já falamos. Me dá um exemplo, professor. Claro, vou te dar um exemplo desse ius variandi. Vamos imaginar que na minha empresa, cada um vai vestido como quer. Um vai de terno, outro vai de calça jeans, uma vai de saia, uma vai de vestido, um vai de camiseta, sempre foi livre. E eu começo a observar que a concorrência costuma ser toda moldada, costuma ter uma cara, um visual, e isso a clientela está gostando, está reconhecendo as pessoas nas ruas, por exemplo, depende do meu departamento de venda, o que seja, estão começando a conhecer as pessoas pela padronização que aquela empresa tem. Então eu decido padronizar também a minha empresa. Eu quero que a partir da próxima semana, todos os meus empregados usem uniforme. Algum problema nisso? Eu vou ter que perguntar para cada um, fulano, você concorda em usar uniforme? Não, eu não tenho que perguntar isso. Essa alteração, essa pequena alteração, eu posso fazer de forma unilateral. E isso, de forma alguma, acarreta prejuízo ao empregado. Observa, isso pode acarretar no máximo um desconforto. Ah, eu gosto de trabalhar com a minha calça jeans, agora tem que ir com essa calça horrorosa, laranja. Tem que ir, porque é uniforme. Não há problema algum, tá? Outro exemplo, o empregado trabalha das 8 às 17 horas, todos os dias.
Eu entendo como empregador que é interessante, que é melhor para a empresa, que ele trabalhe das 7h30 às 16h30. Isso acarreta prejuízo a ele? A princípio, não acarreta prejuízo nenhum. Eu tenho que observar os casos concretos, mas a princípio não há que se falar em prejuízo. Se o horário dele é das 8 às 17 e ele passa a trabalhar das 7h30 às 16h30, eu não vejo nenhum prejuízo. Nada aqui está fugindo a uma regra, ok? Bom, então fica de olho nesse ius variandi do empregador, que é esse poder que ele tem de variar e de fazer pequenas alterações no contrato de trabalho. Olha aqui, antes de eu ler o OJ, tem uma coisa muito interessante que já foi questão de provas. Caiu até uma vez no exame de ordem, deu muito o que falar essa questão. Eu vou passar para vocês porque pode cair numa questão de tribunal. A gente sabe que o empregador tem que pagar os salários para o seu empregado até quando? Até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, né? Essa regra. Ok. Vamos imaginar que o empregador pague os seus empregados todo o 1º dia do mês. Ele vem pagando todo o 1º dia do mês. Só que chega um momento que ele não consegue mais suportar essa data. E aí ele quer fazer igual os seus concorrentes, que pagam até o 5º dia útil do mês. Ele quer seguir essa regra, ele não quer descumprir nada. Essa variação, essa alteração, ele pode fazer de forma unilateral? Pode. Isso acarreta prejuízo? O TST entende que não. Essa é uma hipótese específica que tem do TRT, então pode ser uma hipótese específica na sua prova. O TRT entende que nessa hipótese não há que se falar em prejuízo, desde que o empregador observe a regra, pague o seu salário até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Essa é a regra. Olha lá a OJ 159 da SDI 1 do TST. Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração de data de pagamento pelo empregador não viola o artigo 468 da CLT, 468, desde que observado o parágrafo único do artigo 459, ambos da CLT. Ok? Então, não existe nenhum problema nessa alteração, segundo o entendimento do TST. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Esse poder de variar que o empregador tem, esse ius variandi, ele tem um limite, que é o ius resistente, é a resistência do empregado. Se o empregador abusar do seu poder de variar, se o empregador abusar do seu ius variandi, esse empregado pode resistir e, inclusive, pedir uma rescisão indireta daquele contrato de trabalho. O que é a rescisão indireta? É quando o empregador comete uma falta grave. Não é só empregado que comete falta grave. Empregador também pode cometer uma falta grave. Uma das hipóteses previstas, estampadas no artigo 483 da CLT. Ele não está cumprindo com as principais obrigações daquele contrato. Então, eu, empregado, vou pedir a rescisão indireta daquele contrato, tá? Então, se o empregador extrapola o ius variandi, cabe ao empregado o ius resistente, é o famoso pare, tá? Ele vai resistir àquela alteração, ok? Eu coloquei para você aqui, ó. Caso o empregador extrapole o exercício do ius variandi, poderá o empregado, ezinho é empregado, ezão empregador, hein, galera? Opor-se às modificações implementadas, inclusive pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho por descumprimento contratual, nos termos do artigo 483 da CLT. Esse direito de resistência é o denominado ius resistente. Tem que conhecer isso, professor? É bom, porque pode perguntar numa prova de analista essa nomenclatura. Bom, então qual é a limitação do poder de variar? Qual é a limitação do ius variandi? Ó, não pode contrariar a lei, não pode acarretar prejuízo ao empregado, seja ele direto ou indireto, salvo quando a lei permitir, tá? Vimos aí uma hipótese que, vamos ver para frente, hipótese que a própria lei permite, tá? Então, o ius variandi tem um limite. Não pode contrariar a lei, não pode acarretar prejuízo ao empregado, seja ele direto ou indireto, salvo quando a lei permitir. Se eu encontrar uma situação que a lei permite essa alteração, ela pode ser feita, tá? Me dá um exemplo? Te dou um exemplo. Se o empregado trabalha no período noturno, ele vai receber um adicional de pelo menos
20% sobre a hora normal, urbano, né? Que trabalha das 22 às 5 horas. Cessado o motivo do trabalho noturno, o empregador não pode, não. O empregador deve transferir esse empregado para o diurno. Até porque a gente sabe que trabalhar à noite é nocivo, é ruim. Nosso organismo foi preparado para quê? Para trabalhar de manhã e dormir à noite. Então, cessados os motivos do trabalho noturno, eu passo para o diurno sem receber o adicional. Cessa a percepção do adicional de 20%. Mas isso não acarreta prejuízo, professor? Há quem entenda que sim. Particularmente eu entendo que não. Mas nessa hipótese, o empregador pode tirar o empregado do noturno e passar para o diurno e tirar dele esse adicional. Esses adicionais que são chamados pela doutrina de salário-condição. Ok? Tudo bem? Até aqui tranquilo? Maravilha! Artigo 468, parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Vamos imaginar, com um exemplo fica mais fácil, que eu seja o dono de uma academia de ginástica. Tá? Eu tenho uma academia de ginástica e o cargo de gerente, que você não tem dúvida que é um cargo de confiança, uma função de confiança, está vago. O cargo de gerente está vago. E no salão da academia, eu tenho um professor que tem um relacionamento muito bacana com os alunos. Os alunos adoram ele, sempre vão no horário dele para malhar, enfim. O cara faz sucesso com o pessoal mesmo, o cara é muito bacana. Eu vou chamá-lo, vou convidá-lo para ocupar o cargo de gerente, tá? Esse cargo vai gerar uma gratificação para ele muito maior do que ele ganha como professor e eu vou convidá-lo, ok? Maravilha. Convidei ele para ocupar o cargo de gerente, ele aceitou. Passado 6 meses, ele não cometeu nenhuma falta grave, isso é importante salientar, eu descubro que ele, como gerente da minha academia, é um excelente professor de musculação. Ele não deu certo na gerência, se enrolou, enfim, não é legal, tá provado que ele mesmo não gostou. Ele gosta de ficar lá no salão dando aula de musculação. Eu posso revertê-lo ao cargo anterior de professor da academia, professor de musculação? Sim ou não? Posso. Essa alteração, ela é unilateral, ela não é ilícita, ela não é legal. Eu posso sim reverter ele ao cargo anterior. Isso não acarreta prejuízo. Olha de novo comigo 468, parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Antes que me perguntem por e-mail, então até já vou facilitar, o aluno questiona assim, mas professor, você acabou de falar que você é o empregador e você chegou para o cara e falou, fulano, volta a ser professor, sai da gerência. Isso não foi uma alteração unilateral? Foi. Como é que o dispositivo da CLT fala que não se considera alteração unilateral? Sabe por quê? Porque o examinador escreve mal. O examinador não, desculpa. O legislador escreve muito mal. Ele, na verdade, quer dizer o que aqui? Que não se... Ele é preguiçoso, né? Quer dizer, não se considera alteração unilateral ilícita. Ilícita. É isso que ele quer dizer e não disse. Ficou para você, como operador do direito, fazer a interpretação. Quando ele fala não se considera alteração unilateral, pera lá, que eu acabei de fazer uma alteração unilateral. Só que ele não quis além. Não se considera alteração unilateral ilícita. Assim estaria completo o dispositivo. Ok? Tudo bem? Bom, na hipótese, né, a doutrina chama essa hipótese do 468, parágrafo único, do ius variandi legal. Na verdade, isso aqui é um ius variandi legal. Agora, atenção aqui. Bem comigo. Vamos lá, vamos pensar para a gente gabaritar essa prova. Vamos voltar para o meu exemplo que eu chamei o camarada lá para ser o gerente. Ok, ele aceitou. Depois de 11 anos, eita ferro, ó, quanto tempo? 11 anos na função de gerente da academia, eu cheguei à conclusão
que aquilo ali não é a praia dele, que ele funciona bem no meu negócio como professor de musculação. Posso revertê-lo ao cargo anterior de professor? Posso ou não posso? Meu câmera aqui falou que não. O que você acha? Posso? Posso. Sempre. Reverter ao cargo anterior, eu posso fazer sempre. Sempre. Agora, eu posso tirar a gratificação dele como gerente para ele voltar para o cargo de professor? O que você acha? Não. Não posso. Tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou te explicar. 9 anos e 11 meses na função de gerente da minha academia. Posso reverter ele para o cargo anterior de professor de musculação? Posso. Reverter sempre. Posso retirar a gratificação? Posso. 10 anos na função de gerente da academia. Posso reverter ele ao cargo anterior de professor? Posso. Posso retirar a gratificação? Não. Tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Súmula 372, item 1 do TST. Põe na tela, por favor. Percebida a gratificação de função por 10. Por quanto, hein? Por 10. Por 10. Por 10 ou mais anos pelo empregado. Se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Volta, por favor. Qual é a conclusão? Para o TST, para eu testar a pessoa numa função de confiança, tem que levar 10 anos. Esse é o entendimento, tá? Ficou 9 anos e 11 meses. Posso reverter ao cargo anterior? Sim. Reverter sempre. Posso retirar a gratificação? Sim. 10 anos ou mais no cargo. Posso revertê-lo? Sim. Posso retirar a gratificação? Não. Tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Acabou. E aí, analista? Tem alguma dúvida que súmulas e OJs caem na prova? Isso aqui chove como gabarito em prova, essa súmula. Então, vai rejeitar? Não. Vai estudar? Vai. Vai ler esse negócio aí até gravar, tá? E vai conseguir, porque vai treinar bastante para isso, ok? Agora, situação diferente é essa aqui. Se o empregado é contratado diretamente para a função de confiança, eu abri um processo seletivo na minha academia e contratei o Manuel, nosso câmera aqui, diretamente para ser o gerente da academia, eu posso reverter ele ao cargo anterior? Que cargo anterior? Se não existia cargo anterior, aí não. Aí só me resta como empregador uma única alternativa, que é dispensar o Manuel, dispensar o gerente. Não tem cargo anterior, aí só dispensa, imotivada, tá? Coloquei isso aí, ó. Se o empregado já é contratado diretamente para exercer a função de confiança, não há possibilidade de rebaixamento funcional, simplesmente porque não haverá carga efetiva anterior. Nesse caso, não resta alternativa ao empregador a não ser a demissão do empregado. Ok? Tranquilo esse ponto? Vamos seguir? Vamos falar das principais alterações objetivas do contrato de trabalho. Se é principais alterações objetivas, elas vão dizer respeito às condições, às cláusulas do contrato de trabalho. Alteração de função. Já falei. Não posso alterar a função do meu empregado? Posso. Posso alterar de função de uma para outra, desde que ele tenha capacidade para aquilo. Remuneração. Posso alterar a remuneração? Para maior? Sempre. Sempre. Agora, eu posso reduzir o salário do empregado só por negociação coletiva, tá? Então, alteração para maior, faça sempre. Jornada, falei já também. Posso tirar do trabalho noturno para o diurno? Claro, súmula 265 do TST. O trabalho noturno é prejudicial ao empregado. Cessado o motivo do trabalho noturno, eu passo ele para o diurno e ele perde o adicional. Não existe direito adquirido a receber adicional de trabalho noturno. Não há direito adquirido. Isso aqui é chamado de salário condição pela doutrina.
Quantidade e qualidade de trabalho pode ser alterada? Pode sim, desde que não acarrete redução no meu salário, tá? Preste atenção nisso. Então, eu sou costureira lá, faço 500 peças por dia. Pode o empregador reduzir para 400, 300? Pode. Se isso não modificar o meu salário, a minha remuneração, não tem nenhum problema. Local da prestação do serviço, artigo 469, vou falar em separado, tá bom? Você vai entender por quê. Vamos ver então as principais alterações de função. Promoção. É uma alteração de função? Claro que é. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, um pouquinho além, uma prova difícil. O empregado é obrigado a aceitar a promoção? Lógico, professor. Promoção significa ganhar mais status, não é isso? Vai engordar o bolso? Claro, vai aceitar sempre. Certa a resposta desse aluno que falou isso aí para mim? O que você acha? Tá certo? Não. A resposta tem que ser depende. Se a empresa tiver quadro organizado em carreira, em que as promoções vão se alternar, ora por antiguidade, ora por merecimento, e se você ingressou nessa empresa, você já sabia que existia esse quadro de carreira, tá? E que um dia sua promoção ia chegar. Nessa hipótese, me parece que não há dúvida que a promoção é obrigatória. Agora, se a empresa não tiver quadro organizado de carreira e o empregador faz ao empregado uma promoção, pergunta se ele aceita uma promoção, esse empregado pode recusar. Ele pode recusar por diversos motivos. Primeiro motivo, porque aquele cargo vai trazer para ele um desgaste muito maior, ele vai ter que trabalhar muito mais e ele quer ficar mais tempo com a família, ele quer assistir às aulas do EVP para fazer o curso para o TRT, então ele entende que aquilo ali vai acarretar para ele, pessoalmente, um prejuízo. Outra, ele pode também achar que ele não tem capacidade para aquele cargo, tá? Ele não tem as qualificações para aquele cargo, e isso no futuro poderia até acarretar uma dispensa por justa causa, por desídia. Podem achar que ele é preguiçoso, relaxado, não é. Ele simplesmente entende que ele não tem aptidão para ocupar aquele cargo. Então, nessas hipóteses, ele poderia sim recusar a promoção. Então, sim, prova. Uma prova difícil. Ele indagar alguma coisa sobre promoção, você tem que ter cuidado. Se a empresa tiver quadro organizado de carreira, onde as promoções se alternam uma hora por antiguidade, outra por merecimento, o empregado que ingressou nessa empresa é obrigado a aceitar a promoção. Agora, se a empresa não tiver quadro de carreira, ele não é obrigado a aceitar a promoção. Esse é o entendimento majoritário hoje, tá? O rebaixamento. Eu posso rebaixar o empregado de função? Posso não. O rebaixamento é vedado pelo ordenamento jurídico. Rebaixamento é vedado pelo ordenamento jurídico. Aproveitamento. Posso aproveitar o empregado? Claro, sem nenhum problema. O aproveitamento, na verdade, ele traduz o quê? O princípio da continuidade. Princípio da continuidade. O aproveitamento traduz o princípio da continuidade. Porque se cessou, de repente, a função, o cargo que ele ocupava na minha empresa, eu consigo aproveitar ele em outro cargo, eu estou fazendo o quê? Celebrando o quê? A continuidade daquele contrato. Eu estou valorizando aquele meu empregado. Obviamente que esse aproveitamento não pode acarretar um rebaixamento, que rebaixamento é vedado, e aquele empregado tem que ter as condições, a aptidão técnica para ser aproveitado naquela outra função, na nova função, ok? A gente continua falando da alteração de função, em alteração do contrato de trabalho, fico te esperando no nosso próximo bloco.